Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 28 de setembro, o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 24. E a ira de Yahvé se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora, rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique Yahvé teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. O coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi a Yahvé: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Yahvé, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra de Yahvé ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz Yahvé: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos de Yahvé, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou Yahvé a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, Yahvé se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo de Yahvé estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou a Yahvé e disse: Eis que eu sou o que pequei, e o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta a Yahvé um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como Yahvé lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar a Yahvé, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: Yahvé teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: Não, por certo, comprarei
por preço, porque não oferecerei a Yahvé meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi a Yahvé um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, Yahvé se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Encerramos então, gente, a nossa leitura do segundo livro de Samuel. Então vamos agora a Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecíamos a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como, então, aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também o é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ezequiel, capítulo de número 31. E sucedeu no ano 11º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, dize ao faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza?
Eis que a Assíria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas os fizeram crescer, o abismo o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam os seus ramos, as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se elevou o topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão de mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortarão e o deixarão. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra a retiraram da sombra e o deixaram. Todas as árvores do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas que venham a confiar em si, por causa de sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo para sua causa, por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todos os que bebem água se consolavam na terra mais baixa. Também estes com ele descerão ao inferno e juntar-se aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 24, Davi, por uma vaidade dele, faz com que o povo todo seja contado. E aí, então, ao perceber de sua vaidade, ser repreendido, com o profeta chegando e dizendo: escolhe quais são das 3 sentenças o que você prefere. Ele diz que prefere cair nas mãos do Senhor, porque Deus é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens. Então Davi, depois de ter experimentado muito da misericórdia e da beneficência de Deus, escolhe então que o Senhor faça de acordo com o que bem lhe aprovesse. E nós precisamos aprender isso na nossa vida. Aprender a deixar que Deus decida. Quando nós tivermos de ser punidos, quando nós tivermos de ser repreendidos pelos nossos atos, pela nossa vaidade, pelos nossos enganos, confiar que a repreensão que vem da parte de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que venha da parte do homem,
porque o homem é impiedoso, mas o Senhor é misericordioso. A gente precisa aprender a confiar na misericórdia de Deus, mesmo no dia mau, mesmo no dia em que nós somos chamados a reconhecer o nosso engano e a assumir as consequências de que fizemos, de tudo que fizemos. E em Gálatas, no capítulo 4, Paulo está dizendo, né? Puxa, que rápido vocês voltaram a viver como velho homem, né? É isso que ele quer dizer. Tão rápido vocês deixaram de praticar o evangelho que eu preguei. E muitas vezes nós temos dificuldade de viver o novo de Deus. Nós temos dificuldade de viver as novidades do Senhor para nós e ficamos presos aos velhos conceitos, presos às velhas tradições, às velhas práticas, e a transição do velho homem para o novo homem demora muito, porque ainda nos agarramos àquilo que nós achamos que nos dá segurança só porque já conhecemos e deixamos de receber as novidades de Deus. A gente precisa aprender a se lançar nos propósitos do Senhor, sem ter medo, sabendo que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos pela tua grande misericórdia. Pai, onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia do Senhor? Que bom que elas se renovam a cada manhã e que por causa delas nós não fomos consumidos. Clamamos a Ti, ó Pai, que nos ensine a confiar na Tua misericórdia e a viver as novidades de vida que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos através do Teu Espírito. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.